Nós temos 3 perguntas, vamos encerrar nelas. Primeiro para a doutora Renata. Doutora Renata, temos aqui a pergunta: estruturação convergente poderá extinguir cargos com atribuições da administração tributária? Primeiramente, agradeço pela pergunta, mas eu tenho que... Essa pergunta, ela está direcionada a um cargo específico, porque, da forma como eu entendi, a estruturação convergente poderá extinguir cargos com atribuições da administração tributária. Eu entendi da seguinte forma: para haver uma reestruturação convergente, ou seja, unificação de carreiras, eu tenho que, no momento que eu vou unificar uma carreira com a outra, eu tenho que extinguir aquela que eu não vou mais utilizar. Por quê? Isso, na própria letra da lei, eu vou fazer essa extinção porque eu já estou criando outra. Então, se eu estou criando uma terceira, todos aqueles servidores que estavam na primeira carreira, junto com a segunda carreira, vai se tornar essa terceira carreira, consequentemente, haverá a extinção dessas carreiras originárias, a qual havia me reportado como originárias. Eu não sei se é exatamente isso que foi perguntado, mas, como todos nós sabemos, as atribuições, elas não podem desaparecer dentro de um ordenamento jurídico. Ela pode, assim, quando se vem com o terceiro cargo, ela vai completar aquele cargo, de forma que aquelas atribuições que estavam no cargo 1, as atribuições que estavam no cargo 2, elas vão ser retiradas e vão ser elencadas para essa nova carreira que chamamos de cargo 3. Uma segunda pergunta para a doutora Renata Pestana. Indaga por que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a unificação dos cargos de delegado e comissário de polícia, sendo que as atribuições são quase idênticas. Realmente é uma pergunta que eu iria colocar no momento em que eu estava fazendo a explanação. Eu iria tratar desse assunto, não tratando do assunto de forma específica, mas o que o Supremo entendeu com a junção, com a fusão do cargo de comissário de polícia com o de delegado. Ele entendeu como uma transposição e não como uma estruturação convergente de carreiras análogas. Agora, o motivo pelo qual ele entendeu que tais atribuições de cada cargo não eram similares, isso é uma questão que nós temos que tratar com vocês, e já tratamos, melhor dizendo, que o conceito dessa reestruturação convergente de carreiras análogas, essa questão do conceito de análogo, essa similitude, é um conceito ainda em construção, gente. Não existe ainda um conceito objetivo para o que seja a similitude dessas atribuições. Como não tem um conceito objetivo, vai haver sempre essas variações de julgamentos na Suprema Corte. Uns eles vão entender como transposição, outros eles não vão entender como transposição, que é o caso da AD 2335, de Santa Catarina, que teve a junção de 4 cargos, sendo um de nível médio e outro do superior, e eles entenderam que aquilo não era uma transposição, seria uma reestruturação convergente de carreiras análogas. E me parece, por exemplo, que o comissário de polícia, ele vem de uma exigência de concurso público de nível superior, assim como o delegado. Então, sempre nós vamos ter julgamentos, pelo menos nesses primeiros momentos, de dificuldade de saber qual é o liame exato entre a reestruturação com essa questão do que aconteceu com o caso dos comissários. A reestruturação de convergente de carreiras análogas, ela saiu da condição de bebê, está na fase de criança, vai ser amadurecida ainda, e isso é fato. Então,
ainda vai demorar para que o Supremo tenha esse amadurecimento do que seja a reestruturação convergente de carreiras análogas. Infelizmente, o caso dos comissários não foi entendido dessa forma e, por isso, foi considerado a lei como inconstitucional. Então, não tem ainda como especificar o motivo pelo qual o Supremo entendeu assim. A única forma que eu tenho para trazer para vocês que o conceito de atribuições análogas ainda está em construção. Muito obrigado, doutora Renata. Uma questão para a doutora Raquel. Doutora Raquel, a pergunta é: quais requisitos poderão dificultar a reestruturação das carreiras da Secretaria da Fazenda do Amazonas? Então, agradeço essa pergunta porque eu tentei colocar, não sei como que a doutora Renata entendeu, mas eu acho que uma maior dificuldade aqui no estado do Amazonas é a ausência de descrição das atividades. A lei não faz isso. Então, vocês não têm uma clara definição do que cada cargo faz. Né? Vocês têm aquela portaria que é... qual que é a portaria aqui? Prevê alguma resolução? Acho que é. Mas a grande dificuldade do estado do Amazonas é a ausência de definição dessas atribuições. Então, em terra... Ela vem no anexo da lei 2750, mas de forma bem genérica. Não, a 2750 é de maneira muito genérica. Agora, tem uma outra portaria que trata das atribuições aqui da Fazenda. É o regulamento interno. Regulamento interno, é isso, então. Dos órgãos. Ela define um pouco melhor, mas a gente tem que pensar em lei. O que vocês têm hoje, normativamente definindo as atribuições? É a 2750. Então, eu acho que é a hora de vocês fazerem um seríssimo trabalho com a doutora Renata, de vocês se reunirem, de vocês planejarem essa reforma, porque ela vai ser de suma importância para vocês depois, na hora que vocês estiverem discutindo a carreira da administração tributária, se aprovada a PEC 186. Eu acho que é hora de vocês fazerem a reestruturação que vocês precisam. Bem, quero agradecer mais uma vez a presença de todos, a brilhante palestra da doutora Renata, da doutora Raquel, dizer que a gente tem a convicção de que foi enriquecedor.